bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, então ajuda a gente aí compartilhando o nosso canal e curtindo o nosso canal, tá bom? A gente tem ministrações também no Instagram, lá no Instagram é o Clóvis Apóleo Oficial, tá bom? Segue a gente também no Instagram, Clóvis Apóleo Oficial no Instagram, e aqui no YouTube é o Clóvis Man. Por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Já deixou seu graça em paz, sua saudação? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Já chega aqui então deixando o seu joinha, o seu gostei. Tá bom assim? Posso contar com a sua presença, posso contar com a sua audiência sempre aqui conosco? Já deixou graça e paz, a saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado, de um dia de sucesso, um dia de bênção, um dia de crescimento na presença do Senhor, nosso Deus? Então está joia. Vamos à palavra do Senhor. Nós começamos o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar. Nós falamos o seguinte: este capítulo 11, ele está, o título dele pode ser honra, ordem, discernimento, atenção no culto ou na nossa vida. Porque na verdade a nossa vida é um culto. Então esse capítulo 11, o título geral, o tema geral dele é ordem, honra, discernimento, atenção, vigilância no culto e nas nossas vidas, porque nós não podemos ter uma postura lá no culto e uma outra postura fora do culto. Agora, é lógico que o culto exige maior atenção, mas a nossa vida, na vida cristã, no viver cristão, a vida é um culto. Então, ordem, honra, respeito, autoridade, discernimento, estas coisas têm que serem observadas, tá bom? Então nós começamos ontem o capítulo 11, fizemos o versículo 1 ao versículo 3. Esse versículo 1 ao versículo 3 tem como um subtema o princípio da imitação e da ordem divina. O princípio da imitação, de copiar, de ser uma cópia, de seguir o exemplo, o princípio da imitação e da ordem divina. A vida cristã começa com o reconhecimento de uma ordem espiritual. O viver cristão, o andar de forma cristã, começa com o reconhecimento de uma ordem espiritual que não oprime. Essa ordem espiritual não nos agride, não nos oprime, até nos provoca, mas não oprime, ela protege. Essa ordem espiritual é para tua, para minha, para nossa proteção. Existe uma ordem espiritual, existe alguém que é honrado, sempre, não importa quem seja, existe alguém que vai ser honrado, então eu tenho que ter discernimento, eu vivo para quem? No capítulo 10, nós falamos o seguinte: idolatria nada mais é do que o eu no centro. Idolatria nada mais é do que o eu no centro. Você precisa ver se você está no centro, se você é o centro da sua vida. Se for, você estará em prejuízo, e grande prejuízo. Então, o versículo 1, Paulo falou assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A cadeia de autoridade do versículo 1 ao versículo 3 é Deus, Cristo, homem e mulher. Gente, mas por que assim a mulher tem que estar em último lugar? Queridos, último lugar está quem está em primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que entregou o seu filho, que sacrificou o seu filho.
Você quer estar em primeiro em certa situação, em certo sentido, não é bom ser o primeirão, porque ser o primeirão quer dizer servir mais, quer dizer se dedicar mais. Então aquelas pessoas que reclamam, por que a mulher está em último lugar? Queridos, uma mulher sábia, eu tive uma professora, no meu bacharel em teologia, uma senhorinha muito piedosa, ela louvava a Deus por nascer mulher. E ela não era mandada por ninguém, não era escrachada por ninguém, entendeu? Ela era casada com um holandês, entendeu? E ela louvava a Deus por ser mulher. Ela entendia que o papel da mulher é um papel da graça e da misericórdia de Deus. Então, para aquelas pessoas que não discernem o caráter de Deus, fica nessa aí, mas por que a mulher está em último lugar? Gente, é muito mais comprometedor estar em primeiro lugar. Você fala assim, mas quem está em primeiro ganha mais. Pode comer mais, pode decidir as coisas, mas nem sempre decidir é tão fácil assim. Então abra a cabeça, tenha discernimento. Paulo falou assim, Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Esteticamente, os apóstolos estão em primeiro lugar. Esteticamente, visualmente, aparentemente, os apóstolos estão em primeiro lugar. Agora, um apóstolo de Cristo de verdade é o que mais serve, é o que mais se desgasta. Então vamos acordar para a vida. Então veja, existe uma cadeia de autoridade. Olha só, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Percebe? É uma cadeia espiritual aqui. E a cadeia espiritual é assim, ó, presta atenção aqui, escreva em algum lugar. Deus, Cristo, homem, mulher. Será que é para que o primeirão aqui seja o mais beneficiado? Seja o isentado? Será que o primeirão aqui, o cabeça aqui, o Deus aqui, é para que ele seja isentado? Ah, acorda para a vida, meu irmão. Então a cadeia é Deus, Cristo, homem e mulher. Há um princípio. Agora veja bem, existem outras cadeias de autoridades. Existem outras cadeias. Se você trabalha em uma repartição, em uma ala profissional, tem lá uma hierarquia. Essa daqui é para o seu bem. Aí você fala assim, mas lá na minha empresa é bom ser o chefão. Eu concordo com você, se você pensar apenas nos ganhos, se você pensar apenas nas recompensas humanas e estéticas. Agora veja, esse homem líder, empresário, ele tem que dar os seus pulos. Às vezes existem empresários que têm 1.000 pessoas sobre a sua autoridade. Tá bom, ele ganha muito bem, sim, ele ganha muito bem. Mas esse homem se desgastou muito, se desgasta muito. E se ele vacilar, uma outra empresa pega o lugar dele. Então é lógico que tem as suas recompensas, lógico que tem, não duvido disso. Agora, não faça essa conclusão rasa, superficial de que não, a mulher está em último lugar. Calma lá, meu amigo. Olha só, a Bíblia fala que a Sara chamava o Abraão de senhor, é verdade. Só que o Abraão, por 2 vezes, se submeteu a Sara e nós podemos discordar hoje dessa submissão. Por que o Abraão obedeceu a Sara naquela hora, hein? Porque há aqueles que digam o seguinte, que se o Abraão não obedecesse a Sara naquela atitude particular ali, talvez hoje não tivesse tal povo na terra. E tem aqueles que são contra, que Abraão poderia muito bem resistir. Então, só para você pensar que essa avaliação de que a mulher está em último lugar, papo furado. Papo furado. Quem está em primeiro geralmente serve mais. Quem está em primeiro geralmente serve mais. Geralmente quem está em primeiro serve mais. Você sinceramente quer estar em primeiro? Você quer estar em primeiro? Você tem que se perguntar se você quer estar em primeiro. Que às vezes não é bom estar em primeiro. Às vezes não é bom estar em primeiro lugar. Então eu quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo.
o cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Então, autoridade com responsabilidade, não como superioridade. Então, autoridade como responsabilidade. Se todos entendessem que ser autoridade é uma responsabilidade, não uma superioridade, as coisas seriam muito mais simples de entender. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da esposa é Cristo. É Cristo. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça de Cristo é Deus. É o Senhor Deus. Então vamos continuar aqui. Nós conversamos então que a crise na nossa vida, a crise no culto começa quando rejeitamos os princípios de Deus. Nós conversamos isso ontem. A crise na nossa vida, a crise na nossa comunidade, a crise no culto começa quando rejeitamos a ordem do Senhor Deus. Você ignora as ordens do Senhor Deus. Em nome de uma tal autonomia, em nome de uma tal liberdade que não passa de libertinagem. Quando cada um faz o que acha melhor, o culto ou a vida deixa de refletir o céu e passa a refletir o nosso ser, o nosso ego, o nosso ser. Quem é que nós queremos refletir? Eu e vocês. Se nós ficarmos brigando aí, porque quem está em primeiro, quem está em segundo, por que esse manda, por que aquele não manda, se você ficar discutindo isso, eu não sei onde nós vamos parar. Realmente eu não sei aonde nós iremos parar. Se você ficar nessa discussão, eu não sei onde nós iremos parar. Quando é que nós vamos acordar para o viver cristão? Quando é que nós vamos acordar? Na Escritura, autoridade nunca é licença para domínio. Nunca é licença para dominar alguém, para ser um ditador. Sempre é um chamado para serviço, sempre é um chamado para o serviço. Cristo, sendo o Senhor, se humilhou, não é isso que nós lemos em Filipenses? Cristo, sendo o Senhor de tudo, ele se humilhou. Nós queremos autoridade? Você quer autoridade? Ele se humilhou. Portanto, qualquer autoridade que não reflete o caráter de Cristo já está completamente equivocada. Qualquer autoridade que não reflita esse princípio de se esvaziar, de ser, de diminuir-se, de abrir mão de si mesmo, qualquer autoridade que não reflete o caráter de Cristo em se humilhar, em diminuir-se, em descer, qualquer atitude nossa que não reflete esse caráter é distorção, é equívoco, tem alguma coisa fora do lugar. Você está entendendo isso daqui? Então Paulo, ele deixa claro, existe uma ordem, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Essa afirmação não fala de valor, mas de função. Função. Não fala de valor, não quer dizer que não tem o seu valor, mas ela não tem como primeira instância valor, e sim função. Você é o cabeça, haja como cabeça. Você é o corpo, haja como corpo. Você é mão, age como mão. Você é pé, haja como pé. Imagina um pé querendo ser mão. É função. É função. Então, nunca é licença para dominação, para ser ditador. Autoridade nunca foi licença para dominação, nunca foi licença para que você seja um dominador. Nunca foi licença para isso. Então acordemos para que nós não sejamos pegos desprevenidos na sua vida cristã. Então começa com o relacionamento de uma ordem espiritual. O viver cristão começa com o reconhecimento de uma ordem espiritual. Não oprime, não faz mal, não machuca, não fere, protege.
Andar debaixo dessa autoridade que Deus estabeleceu vai proteger você. Acorda para a vida, vai proteger você e a sua casa. A crise começa quando a gente rejeita esse princípio. Os distúrbios acontecem quando nós rejeitamos o princípio da autoridade. Não faz mal estarmos debaixo de autoridade. A questão é, você quando critica, talvez você esteja falando de autoritarismo. Você, quando critica, talvez esteja se referindo aos ditadores, aos dominadores, aos opressores, que realmente, esses opressores geralmente são autoridades, eu sei disso, só que são autoridades sem princípio divino, sem princípio escriturístico. Talvez você seja tão revoltado, meu irmão, minha irmã, por causa dos exageros que já aconteceram. Eu não duvido disso. Ordem reflete, seguir uma ordem reflete o caráter de Deus. Seguir uma ordem reflete o caráter de Deus. Então, Deus, Cristo, homem e mulher. Deus, Cristo, homem e mulher. E para todas, isso aqui é apenas uma pedagogia, tá bom? Assim, Deus, Cristo, homem e mulher. Agora tem as suas subdivisões. Tem as suas subdivisões num repartimento profissional, empresarial, num repartimento artístico. Num repartimento artístico, nem sempre o homem é bom como cabeça. Nem sempre, aí varia muito. Existem áreas nas artes que a mulher tem que ser a mentora. Existem áreas nas artes que a mulher tem que ser a mentora. Sim, senhora, sim, senhor. A mulher tem que ser a mentora. Então, veja, a crise, os distúrbios começam quando a gente rejeita a ordem estabelecida por Deus. Existe uma ordem, existem princípios. Quando nós rejeitamos isso, a gente vai ter problema. Então, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, acordemos para a vida e não rejeitemos o princípio da imitação. Não rejeitemos o princípio de ter um exemplo, uma referência, de imitar alguém. Não rejeitemos o princípio de termos um exemplo, de imitar alguém, porque é assim que a gente começa. Depois de um tempo, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula me inspirado em alguém. Os meus trejeitos eram parecidos com o daquele alguém. Os meus gestos eram parecidos com o daquele alguém. Quando eu comecei a dar aula na faculdade de teologia, eu imitava alguém. Eu preciso começar de algum lugar. Com o passar do tempo, você vai tendo o seu próprio modo de agir, o seu próprio modo de falar, você vai se adequando. Mas não rejeitemos o princípio da imitação e da ordem divina. Não rejeitemos. No seu próprio bem-estar. Por isso que eu tinha que voltar a esse versículo, no versículo 3 aqui. Não rejeitemos o princípio da imitação, não rejeitemos o princípio da ordem divina. Existe uma ordem divina. Tente seguir a ordem divina. Aquilo que já foi consagrado, aquilo que já foi consagrado, meu irmão, para que você vai dar murro em ponta de faca? Por que você vai dar murro em ponta de faca? Já foi estabelecido um sistema, ele é inteligente, ele funciona, já comprovou pelo tempo que funciona, por que você vai abrir mão disso? Por que você vai abrir mão disso? Por exemplo, imagina hoje, se os seres humanos se revoltarem e falarem assim, não queremos mais saber da roda. Queridos, tudo no nosso viver, tudo é roda, sabia disso? Tudo é roda, o motor da geladeira só é porque tem roda, o liquidificador é porque tem roda, o fogão é assim porque existem rodas. Roda é um princípio que ninguém pode abrir mão. Você pode sofisticar, mas ninguém pode fazer. Hoje roda está banida das nossas vidas. Acabou, nós vamos voltar para a época das trevas, nós vamos voltar para a época da barbárie. A roda nos ajudou em tudo. O motor gira porque existe um mecanismo de rodas, senão não funcionava. Então, não abramos mão do princípio da imitação e da ordem divina. Não abramos mão. Sejamos imitadores de Deus
a partir de um Paulo, sejamos imitadores de Deus a partir de um Pedro, sejamos imitadores de Deus a partir de um Timóteo, a partir de um João, sejamos imitadores de Deus. Não rejeitemos o princípio da imitação, de imitar os nossos mentores, até que a gente tenha maturidade para que nós tenhamos um próprio modo de fazer, falar e agir. Não rejeitemos o princípio da imitação e da ordem de vida, tá bom? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que estejam orando por nós. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. Eu preciso muito, muito, muito das orações de todos vocês. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente. As contas estão aqui abaixo para vocês nos ajudarem. Já ajudou a gente alguma vez? Já abençoou a gente financeiramente? Precisamos muito, muito, muito da sua ajuda, tá bom? Precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.